Irmãos, vocês sabem muito bem a respeito da história do rei Davi, o homem que era pastor de ovelhas, que tinha a posição mais desprezada no seu país e que depois passou a ter a posição mais elevada no seu país. Só Deus pode fazer algo dessa forma, dessa magnitude. E Davi era uma pessoa muito querida por Deus, como você é. Porém, ele também era querido por muitas pessoas de Israel, e muitas pessoas de outras nações até admiravam Davi, pela história que aquele homem tinha. Em contrapartida, irmãos, ele era alguém também que era muito invejado. Ele era alguém também que era muito odiado, e muitos buscavam até a morte deste homem. Pense comigo como alguém pode viver isso. Ser tão amado por Deus, ser tão admirado pelas pessoas, e em contrapartida muitos o odiar ao ponto de querer matá-lo. E eu busquei alguns personagens que odiavam Edilson, tanto Davi, que queria matá-lo. Alguns personagens que sentiam inveja dele, como Eliabe, Abinadab. O rei Saul procurava matá-lo. O gigante, irmão de Golias, aquele gigante que Davi matou, o irmão dele queria matar Davi a todo custo. Aquis, rei dos filisteus, Absalão, seu próprio filho, Abner, o general de Saul, e tantos outros, irmãos, procuravam a morte de Davi. E com tantas pessoas querendo matar este homem, a vida deste homem não era fácil. Imagine você, não tem ninguém que quer te matar, e você já não tem a vida fácil. Imagina ter tantas pessoas querendo matar. E Davi, com isso, passou a correr muito perigo, muitas adversidades e muitas aflições. E alguns momentos da vida de Davi, irmãos, eram momentos tensos, e outros ainda mais intensos e mais dramáticos, onde nem ele mesmo, como soldado que ele era, valente, experiente, habilidoso, conseguia se escapar e se livrar. Ele, nesses momentos, ele ficava com medo, assustado, apavorado. Mas pastor, peraí, ele era habilidoso, era um valente, um soldado de guerra, mas era um homem como você. E teve episódio que Saul procurou matar ele com 3.000 soldados, irmãos. Em 1 Samuel capítulo 26. Imagina, Carol, alguém com 3.000 soldados procurar tirar a vida de alguém. Em outro episódio, o próprio filho dele, Absalão, não com 3.000, Ronaldo, mas com 12.000 soldados na bota de Davi, à procura de Davi, irmãos, querendo matar Davi. Eu queria que você se colocasse no lugar de Davi nesse momento. 12.000 soldados no seu encalço, 12.000 homens armados a te procurar. E esses homens estão querendo te destruir, acabar com a sua vida, te matar. Qual era o sentimento que você teria, Osmano? O que você sentiria, Solange, num momento como esse? Tanta gente, tantos soldados querendo matar Davi. Nesses momentos, irmãos, Davi se sentia como você, acho que pensou aí, já ficou apavorada, já ficou com medo. Davi se sentia encurralado, sem saída e em apuros,
tantos soldados, tantos homens, tantas pessoas querendo matar este homem. E o sentimento é de desespero, angústia, aflição, tormento. Alguém chegar para você e falar: tem 12 mil que está te procurando em Itapetinga. 12 mil homens já procurou em sua casa, já foi no seu trabalho, já passou lá na PNL, eles estão atrás de você para tirar a sua vida. Imagina como você ficaria, como a sua alma, como os seus sentimentos, ou o que você faria em uma ocasião, em uma situação como essa, irmão e irmã. É nessa circunstância que nasce o Salmo 70. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para que você entenda, minha, por que ele falou no Salmo 70. Porque quando nós lemos, nós não imaginamos o que o autor está passando. E esse pano de fundo, essa introdução é para que você entenda a situação emocional deste homem, a condição que este homem estava, André, sendo perseguido, encurralado por tantas pessoas querendo tirar a sua vida. E talvez você não faria o que Davi fez, talvez você pensou em outra solução, mas nós vamos ver qual foi a atitude de Davi. Talvez alguns, diferentes de Davi, sabe o que diria? 12 mil homens, 12 mil soldados, 12 mil homens cruéis e maus à minha procura para me matar. Talvez alguém diria assim: ó, já era, não tem mais jeito para mim, como Eronilson já pensou ali. Talvez outro dizia: acabou a esperança, não tem mais solução para mim. Outros talvez fariam diferente, sabe o que eles diziam? Quando soubesse que tinha tanta gente para matar, em busca, no encalço, sabe o que eles fariam? Eu não vou nem tentar fugir, eu vou me entregar. Outros, ao invés de se entregar, faria isso: olha, eu vou cometer suicídio, já que eles vão me pegar e vão me matar, eu que não morra pelas mãos dos meus inimigos. Muitas pessoas, como o próprio rei Saul, preferiam se matar do que se entregar para os inimigos. Mas Davi, diferente de alguém que dizia já era, de outro que dizia não tem mais jeito para mim, outro que dizia a esperança acabou, outros que fizesse desta forma, se entregasse ou tirasse a própria vida, Davi fez o que? Salmo de número 70. A Bíblia diz que Davi olhou para os céus e disse: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Davi buscou socorro, buscou refúgio na pessoa de Deus. A situação era difícil, irmão. Ele estava encurralado, ele estava sem saída, ele estava em apuros, mas ele buscou a Deus, ele clamou a Deus, ele gritou por Deus, ele pediu e cantou a Deus, dizendo: apressa-te em me livrar, Senhor. Você pode abrir as suas mãos pela fé. Aleluia, porque Deus me deu esta palavra para você. Aleluia, Davi está te ensinando, está me ensinando. Nesses momentos que ficamos encurralados, sem saída, em apuros, não desistir, não se entregar, não tomar nenhuma atitude errada, também não dizer que não tem mais jeito. Davi nos ensinou a pedir, a gritar, a clamar, a orar e a cantar para Deus, pedindo socorro. Deus tem socorro para você. Deus tem socorro para você. Ele tem socorro para a tua vida. O que é socorro, pastor? É um auxílio, é um benefício, é uma ajuda, é uma assistência a alguém que se acha em situação de perigo, desamparo, de doença e outros. Deus está dizendo: não tem mais jeito. É o que muitos pensam ao teu respeito.
nesta palavra, nesta noite, dizendo: tem jeito sim, eu sou o Deus do socorro, eu sou o Deus da urgência, eu sou o Deus que age com pressa, eu sou o Deus que age com rapidez na vida do meu povo. Aleluia. Isso tudo indica, irmãos, que a situação de Davi era desesperadora. Davi sabia que Deus, ele age, Deus é paciente, irmãos. Deus é paciente, Deus, ele age com mansidão, com calmaria, em algumas áreas, em alguns aspectos da nossa vida. E muitos aqui que já foram provados, que já esperaram algo de Deus, sabem disso. Que teve que esperar, que teve que aguardar. Salmo de número 40 é de Davi. Sabe o que Davi falou, Iracema? Esperei no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Olha, ele disse: esperei, estava passando por uma situação, uma circunstância. E ele disse: eu tive que esperar com paciência, porque Deus é assim, Ele é dono do tempo. Tem circunstâncias que Ele coloca a gente, e a gente tem que aguardar nele, Diego. A gente tem que esperar nele, a gente tem que ser paciente, porque passa. Só que esse Davi, que sabia que esse Deus que era paciente, longânimo, ele também era um Deus que em situações que exigia um socorro, um pronto socorro, porque um pronto socorro é igual no hospital. No hospital tem atendimento, né, para pessoas que chegam com a saúde normal, pode aguardar, mas tem um pronto socorro que é para pessoas que chegam em caso de emergência. E com essas pessoas não dá para esperar, não é, Márcia? Tem que atender, tem que acolher, tem que examinar para tentar salvar a vida da pessoa. E Davi sabia que este Deus, que é longânimo, que é paciente, também tem situações que Deus age com rapidez, com emergência, para salvar o seu povo, para salvar aquele que clama a pessoa dele. Por isso que ele diz: Senhor, apressa-te em me ajudar. Davi, outras palavras, estava dizendo assim: olha, Deus, tu és plantonista, tu és aquele que também atende com urgência e com emergência aqueles que te buscam. Me escute, talvez alguém está precisando de algo da parte de Deus ainda para esse ano, até dezembro. Outros estão precisando de algo de Deus para um mês. Outros estão esperando trabalhar de Deus em uma semana. Mas tem gente que está precisando com pressa, com urgência, da ação e do agir de Deus. E Ele deu esta palavra para você nesta noite. Ele é o Deus que age com urgência, com emergência. Aqueles que eu clamo, aqueles que eu busco, Deus tem um socorro para você nesta noite, neste dia de hoje. Oh, você pode adorar Ele, você pode agradecer a Ele, você pode dizer para Ele que você acredita. Eu creio no teu socorro, eu creio no teu agir, eu creio no teu manifestar, Deus, como foi na vida de Davi, será também nas nossas vidas. Interessante que salmo, irmãos, é cântico. Olha o louvor que esse homem fez para Deus, Marcos. Louvando a Deus no momento de aflição tão grande, exaltando a Deus como Ele me ensina, como Ele nos ensina, clamando e louvando a Deus no momento de desespero da vida dele. E nós vamos ver que não só Davi,
Porque se você pensar assim, olha pastor, mas aí foi com Davi só. Não foi só com Davi. Deus entrou com socorro na vida de outros homens e mulheres, como eu e você, que acreditava nele e que buscava socorro da parte dele. Pedro, em um acontecimento, Pedro estava afundando, Pedro iria morrer também. Pedro pediu a Jesus socorro, Jesus estendeu as mãos e tirou Pedro de lá. Ezequias foi diagnosticado com enfermidade e ele ouviu o próprio profeta de Deus dizer: olha, Ezequias, não tem jeito, você vai morrer. Ezequias clamou, pediu socorro a Deus e Deus curou ele da enfermidade. Josafá também estava no início, ele estava sendo ameaçado e o inimigo poderoso estava a caminho da casa de Josafá, da cidade de Josafá, do rei Josafá, e Josafá estava meio que desesperado. Aí Josafá fez como Davi, fez como Pedro, fez como Ezequias, clamou a Deus e pediu pelo socorro. Deus mandou um anjo e matou quase 200.000 soldados do inimigo. Moisés estava em uma situação encurralado, uma multidão de 2 a 3 mil pessoas em cima de Moisés, com sede, pedindo água. E quando Moisés foi encontrar água, a água era amarga, a água era saloma, e eles não poderiam beber daquela água. E aquela multidão começou a pressionar Moisés, encurralar Moisés, começou a ameaçar Moisés, começou a murmurar contra Moisés. Aí sabe o que Moisés fez? Deus, me tira dessa situação, Deus me ajuda, Deus me socorre. Aí Deus fez como fez com Davi, Deus fez como fez com Pedro, Ezequias, Josafá. Deus socorreu Moisés, transformou as águas amargas em águas potáveis e o povo bebeu. Deus está dizendo para nós nesta noite: como eu socorri Davi, como eu socorri Pedro, como eu socorri Ezequias, como eu socorri Josafá, como eu socorri Moisés, eu sou mesmo para te socorrer, eu sou mesmo para te tirar dessa situação, eu sou mesmo para te tirar de apuros, da vitória e resolver para a glória do meu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. E Davi, e como vai ficar aqueles, Davi, que estavam procurando a tua morte? Como ficará, Davi, aqueles que estavam querendo te fazer o mal? Nós vamos ver que Davi vai falar a respeito desses irmãos que queriam. Davi vai dizer no verso 2: fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Olha o que Davi falou. Mas eu poderia perguntar: e por que, Davi, eles vão ficar assim, envergonhados e confundidos? Aí Davi diria: eles estavam convictos que iam me fazer o mal, eles estavam seguros que iriam me destruir, eles tinham toda a certeza que iria acabar com a minha vida. Eles estavam com altivez, com orgulhos, com soberba, queria fazer isso comigo. Mas Deus entrou com providência. E aqueles que achavam que iam fazer isso, ao invés de ficar sorrindo, como no verso 3, Davi diz assim: volte as costas coberto de vergonha os que dizem eles zombavam daquele homem de Deus, eles zombavam daquele homem que serviu ao Senhor como você. E Davi falou: Deus, que com o teu socorro, que com o teu livramento, eles fiquem envergonhados e confundidos. Esta palavra é profética para a sua vida. Você está sujeito a alguém orar por você, como eu oro pela sua vida e a sua casa. Você está sujeito a ser amada, a ser valorizado por algumas pessoas, é bem verdade. Mas você está sujeito a ser perseguido e odiado por outros. Você está sujeito, mesmo sendo homem ou mulher que serve a Deus, sofrer retaliações e pessoas desejar o seu mal. Mas Deus, dentro desta palavra, está dizendo: quem tem convicção de que as coisas não vão dar certo
verso 4, ele diz: folguem-se, alegrem-se. É como você está se alegrando com a palavra de Deus. Folguem-se, alegrem-se em ti todos os que te buscam, aqueles que amam a tua salvação. Diga continuamente: engrandecido seja Deus. Aleluia. Então, irmãos, a gente primeiro recebe a palavra de Deus. A gente não se alegra depois do livramento, depois da honra, depois da vitória, depois da bênção. Não, nós nos alegramos já com a palavra de Deus. Os irmãos possam dar a palavra como Ana estava no templo, chorando, triste, e o sacerdote já liberou a palavra para Ana. Ana já saiu do templo com posse daquela palavra do milagre. A Bíblia diz que o rosto de Ana já mudou. Aleluia. Você já vai sair daqui com o rosto diferente. Você vai sair daqui sem a angústia que você entrou. Você vai sair daqui em paz, alegre e convicto de que Deus vai te ajudar, pois Ele é o teu socorro. Aleluia. Como homens e mulheres de Deus, irmãos, nós estamos sujeitos a tantas coisas. E ser cristão não é ser colocado em uma posição, em um lugar onde não vai passar por problemas, onde não vai sofrer, como Davi sofreu. Se você pensa que você sendo carismático, sendo generoso, sendo legal, sendo bom, temendo a Deus, você não vai ter oposição, você vai ter, porque Davi teve foi muito. Em contrapartida, se todos vocês estão sujeitos às aflições, às perseguições, às calúnias desta vida, nós estamos sujeitos também ao socorro de Deus para as nossas vidas. E alguém pode perguntar: mas pastor, esse negócio de socorro de Deus é bíblico? É bíblico, meu querido. Salmo de número 121, verso 2, o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor. Alguém pode me indagar e perguntar: esse negócio de socorro é de Deus, pastor? É Bíblia? Sim. Salmo de número 46, o verso 1, o salmista vai dizer: tu és, ó Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, o nosso socorro, o nosso socorro, o nosso socorro, bem presente na angústia. Alguém pode indagar e dizer: esse negócio de socorro é de Deus, pastor? Isso está na Bíblia. Salmo de número 124, verso 8, o salmista diz: o nosso socorro está no nome do Senhor. O nosso socorro, o nosso socorro, o nosso socorro está no nome do Senhor. É Bíblia, pastor, esse negócio de socorro. Salmo de número 50, verso 15, o salmista diz: e Deus falou através do salmista: invocar-me-ei no dia da tua angústia, e o Senhor Deus, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus, eu já estou vendo você alegre, eu já olho pela fé você glorificando a Deus, eu já vejo pela fé você exaltando ao Altíssimo pelo livramento, pelo socorro, pela providência, pela emergência, pela ação, pelo que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, aleluia. Tem ajuda de Deus para nós nesta noite. Tem amparo de Deus. Tem socorro de Deus. O salmista vai dizer: eu, porém, estou aflito e necessitado. Verso 5, para terminar: apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio, o meu libertador. O Senhor, não te detenhas. A situação era tão energética, Davi estava numa situação tão aflita, tão angustiante, que ele voltou a dizer no verso 5:
Eu estou aflito e necessitado, Senhor. Apressa-te, apressa-te, apressa-te em me socorrer. Faça logo alguma coisa, Senhor. Faça logo. Davi, irmãos, que tinha um zelo com o nome de Deus. Davi zelava com o nome de Deus, irmãos. Pensa no homem que ele zelava, que ninguém falava de Deus na presença de Davi. Ninguém. Em Roda, lá quando ele era rei, ele quebrava todas as estátuas de adoração aos ídolos. Davi tinha um cuidado com a casa de Deus. Pensa no homem aí, que ninguém bagunçava na casa de Deus onde tinha Davi, não. Davi era um valente que zelava. Ele falava que ele cuidava, ele tinha um ciúme das coisas de Deus, aquele homem. Zelava tanto pelo nome de Deus. E agora, como se Deus fizesse: Davi, tu cuida do meu nome, tu cuida da minha casa, tu cuida da minha obra, eu vou cuidar de você. Eu vou te enviar socorro, Davi. Eu vou te enviar amparo, Davi. Aleluia. E por que, pastor, o senhor sabe que Deus socorreu Davi se o texto não fala? É verdade. A Bíblia não fala que Deus enviou socorro para Davi. O texto, a gente entende que ele estava passando por um momento de apuro muito grande. Eles estavam tentando matar a vida dele, muitos homens, mas não conseguiram. Por que o Senhor diz isso? Porque Davi morreu com 70 anos de idade. Davi não morreu nesse período. Isso nos mostra que aqueles que queriam matar Davi naquele ano, naquele mês, naquele dia, não conseguiram, porque Deus livrou Davi naquele dia. Que tem socorro de Deus para você. Tem amparo, tem ajuda, tem milagre, tem livramento urgente, imediato, rápido, iminente de Deus para a sua vida. Fique sobre os seus pés. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Nesse momento eu queria que você orasse a Deus e apresentasse diante de Deus a sua causa. Apresentasse a situação que está te cercando. Apresentasse a Deus a ocasião que está te encurralando. Apresentasse a Deus se é uma causa de uma enfermidade, se é uma ameaça ou qualquer coisa parecida que está acontecendo. Eu queria que você orasse e apresentasse diante de Deus como Davi fez naquele dia. E depois da sua oração eu quero orar pedindo a Deus, aleluia, apresentando para Ele a sua oração, dizendo para Ele que você fez como Davi fez naquele dia, e pedindo a Ele para que Ele faça na sua vida como fez na vida de Davi.